Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Se você puder, por favor, repita assim comigo, diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 16, diz assim a palavra: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente ler o verso 24. Quem aqui pertence a Cristo? Diga assim: eu pertenço a Cristo. Dito isto, vamos ler então o verso 24. Olha o que diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ora, se vivemos em espírito, então andemos também em espírito. Senhor, nós amamos a sua palavra, amamos a sua presença mais do que tudo, e amamos poder estar na sua casa hoje, sendo ajustados, afiados, vivendo a comunhão dos santos. E pedimos que nesse momento o teu Espírito Santo mais uma vez nos convença, porque só o Senhor pode fazer isso. Nos convença do pecado, da justiça, do juízo, do que precisa ser mudado em nós, do que precisa ser transformado em nós, porque nós necessitamos tanto da sua graça. Nos ajude a andarmos de acordo com as tuas direções. Nós pedimos isso, crendo que só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Essa é a nossa oração em teu nome, Jesus. A igreja diz amém. Irmãos, certamente a maioria esmagadora de nós aqui deve estar acompanhando as tensões que estão acontecendo lá no Oriente Médio, tanto dessa guerra que tem acontecido, ou desse rumor mais profundo de guerra entre o Irã, Estados Unidos e Israel, mas também de outros lugares que vivem uma espécie de tensão em relação à guerra. Desde que eu me entendo por gente, e isso já tem algum tempo, porque agora eu sou um coroa oficialmente, desde o ano passado, eu completei 40 anos, e agora eu faço parte desse time, e Mores perseverou até o fim, né? Ela recebeu uma coroa de glória. Desculpa, é uma piada infame, enfim. Desde que eu me entendo por gente, eu me lembro desse tipo de coisa acontecendo. Guerra, rumor de guerra. Só que antes a gente não tinha tanto acesso à internet, à comunicação, então parecia que tudo era muito distante, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da informação, é como se nós tivéssemos uma capacidade de entender um pouco mais, de observar um pouco mais. E eu estava esses dias assistindo um programa de política internacional, e eu assisto sim coisas estranhas, documentário de animal, política internacional, eu gosto de coisas assim, bem diferentes. E eu comecei a ver, havia um político, um doutor em ciência política, que estava defendendo que a guerra tinha que acontecer, e tinha um outro doutor em ciência política, a mesma formação, que estava defendendo que a guerra não deveria acontecer. E ouvindo tudo aquilo, e eu envolvido naquele, pensando: rapaz, que discussão de alto nível, que coisa maravilhosa. No meio daquela conversa, é como se eu sentisse algo dentro de mim dizendo: que grande bobagem está acontecendo. Porque no final das contas, o que está acontecendo é gente lutando contra gente. E por mais que se tenha, cada um com o seu ideal e o seu pensamento, o fim de toda guerra é todos estão perdendo. Uma nação vai se declarar vencedora, porque talvez dominou sobre a outra,
Mas essa nação também perdeu pessoas, também perdeu jovens, também perdeu a capacidade de poder andar num lugar de paz. O que eu quero falar com isso, irmãos, é de que eu não quero ser hipócrita e dizer que as guerras não fazem, por exemplo, parte daquilo que nós lemos na palavra. O nosso Deus é um Deus de guerra. Nós vemos no Antigo Testamento vários enfrentamentos bélicos por direção do Senhor. Nós não podemos esquecer que o rei Jesus, que volta lá em Apocalipse 19, ele vem como um general de guerra. Ele vem montado no seu cavalo branco, no meio das suas miríades de anjos, para defender o seu povo, para destruir os inimigos do seu povo e estabelecer o trono de Davi e governar as nações. Nós cantamos isso agora há pouco. Mas há uma grande diferença, porque existem guerras que acontecem sem motivo. Há 2 semanas atrás, Moro esteve ministrando aqui sobre muitas vezes nós entramos em guerras que Deus não quer que a gente entre. Parece que a gente escolhe a guerra que a gente quer entrar. Na semana passada nós ouvimos a pastora Aninha falando aqui sobre Josué e sobre como um homem que se chamava Oséias teve o seu nome modificado para que ele fosse uma porta de esperança para um novo tempo, a partir daquilo que Deus queria que ele vivesse. E ouvindo essas palavras e continuando mais ou menos por essa perspectiva e olhando para esse cenário do mundo, eu não quero falar hoje sobre guerra política, mas eu quero falar sobre as guerras que nós enfrentamos no nosso interior. Porque todas as vezes que eu e você permitimos que a nossa paz seja roubada, então a nossa vida entra em estado de guerra, e são guerras que são desnecessárias. Há uma frase de um homem que foi um dos homens mais sábios que passou por essa terra, chamado Francisco de Assis, que ele diz assim: para pregar a paz que o cristão se propõe a pregar, primeiro ele precisa aprender a ter a paz dentro dele, porque não se dá aquilo que não se possui. Isso é uma grande verdade, irmãos, porque se eu e você queremos andar debaixo das medidas de Deus e queremos viver debaixo de uma paz que vem do Senhor, nós temos que lembrar da promessa que Ele nos fez. Ele disse: eu vos darei a minha paz, a paz que o mundo não pode lhe dar. E Ele diz: essa paz, ela excede todo entendimento. É um tipo de paz, irmãos, onde eu e você, mesmo no cenário de dificuldade, mesmo no cenário de guerra, mesmo no cenário de uma grande dor, alguém chega para você e te encontra sereno e pergunta: como é que você consegue se manter em paz mesmo diante do cenário que você está vivendo? E a sua resposta nunca será sobre a sua performance, mas sobre o lugar em Deus que você está. Por quê? Porque aquele que caminha com Jesus, ele encontra uma paz que excede todo entendimento. Amém? E eu quero começar essa palavra declarando sobre você nessa noite, em nome de Jesus que está aqui, você que está em casa, que a sua mente nesse momento seja alcançada pela paz que excede todo entendimento, que os seus motivos de dor se dobrem diante do maior motivo que você tem para continuar. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Se você puder, toque no ombro do irmão que está do seu lado e diga assim: em nome de Jesus, receba sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento. Porque, irmãos, dentro disso eu fui olhar o que é que significava a palavra guerra. E a palavra guerra, pasmem, ela tem uma origem de uma palavra germânica que, traduzida para o português, significaria confusão ou desordem. Se nós formos olhar tanto no aramaico quanto no hebraico, a palavra para desordem, a palavra para confusão é a palavra Babel ou Babilônia. O que isso significa? É que todas as vezes que eu e você estamos com a vida em guerra, todas as vezes que eu e você estamos enfrentando guerras internas que se refletem na nossa vida externa, isso significa que eu estou permitindo que confusão tome conta da minha vida, que Babilônia tome conta do meu coração. E nós precisamos entender que o nosso coração tem que ser um lugar para que o príncipe da paz habite, e não a confusão que o mundo tenta trazer sobre nós. Amém? Entendendo isso, eu quero falar um pouco sobre como nós podemos observar e tratar essa guerra que há dentro de nós. O apóstolo Paulo, no texto que lemos, ele traz uma direção muito clara sobre um enfrentamento que existe entre a nossa carne e o espírito. E é muito importante entender que essa luta da carne com o espírito não é da minha carne contra o meu espírito. Vocês sabem, conhecem, a teologia nos ensina, e também a antropologia, que o homem, ele é um ser tripartido. Ele é corpo, que é a nossa matéria,
Ele é alma, que é a nossa psique, a nossa capacidade cognitiva, e ele é espírito. É aquilo que o homem tem como transcendente, aquilo que liga você à sua fé. No nosso caso, nós que somos cristãos, aquilo que nos liga ao Senhor. Por isso Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então, o que é o Espírito? É a parte do homem que me conecta com o Senhor. Só que essa luta que Paulo está descrevendo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, não é uma luta da minha carne contra o meu espírito, porque aqui o termo empregado de espírito de pneuma está em maiúsculo, ou seja, ele está falando do Espírito de Deus. Ele está dizendo que essa guerra da minha carnalidade é contra o Espírito de Deus. E Jesus nos ensinou que o Espírito de Deus, dentro de algumas funções que ele tem, a primordial é nos convencer de 3 coisas. Do que? Do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, todas as vezes que eu alimento a minha carnalidade, todas as vezes que a minha vida é pautada nas coisas carnais, eu estou enfrentando, eu estou resistindo à ação do Espírito. E é por isso que eu me torno confortável com o pecado, eu me torno confortável com a injustiça, e eu me torno confortável com tudo aquilo que o Senhor deseja arrancar de dentro do meu interior. Então, irmãos, se você observar, todas as vezes que você fraquejou na fé, todas as vezes que eu e você permitimos que o pecado nos tocasse, é porque nós demos mais espaço para a nossa carnalidade do que para a nossa comunhão com o Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga um amém. Se você não estiver entendendo, eu oro para que daqui a pouco o Espírito Santo faça com que você entenda. Mas esse enfrentamento é real. Só que eu quero destacar o verso 17. E eu queria que a gente pudesse ler junto. Filha, por favor, projeta aqui o verso 17. Vamos ler juntos no 3. 3. Porque a carne cobiça contra o... e o Espírito contra a... Para aí um pouquinho, veja. Não é apenas uma luta da minha carne tentando resistir à ação do Espírito, mas é o Espírito de Deus insistindo para que eu possa vencer a minha carne. O que isso quer dizer, irmãos? É que quando eu falo sobre termos uma vida em paz, isso não é sobre uma ausência de luta, mas é sobre lutar a luta certa. É sobre saber que eu preciso estar envolvido naquilo pelo qual Deus está lutando. E o problema é que eu e você muitas vezes criamos as nossas próprias lutas, criamos as nossas guerras interiores, e a gente quer puxar Deus para dentro da nossa luta, como se Deus tivesse alguma responsabilidade com aquilo que eu estou promovendo, quando na verdade o que eu preciso aprender é a estar dentro das lutas que Deus já está travando. Você lembra quando Josué, aquele que sucedeu Moisés, a pastora Aninha falou sobre ele semana passada. Você lembra que quando ele começa a avançar na direção da terra prometida, conquistando as cidades, ele chega dentro de uma cidade chamada Jericó. Lembra disso? E Jericó era conhecido pelas suas muralhas intransponíveis, não é verdade? E o texto diz que o Senhor deu uma direção a Josué. Ele disse: Josué, reúne o povo, reúne os capitães da guarda, reúne os músicos, os sacerdotes, coloca os levitas à frente, e vocês vão fazer o seguinte: durante 7 dias, vocês vão marchar dando voltas ao redor das muralhas de Jericó. E no 7º dia, quando eu der o comando, vocês vão tocar os instrumentos, e essas muralhas, elas irão cair. Então vocês entrarão, possuirão a cidade, mas vocês não levarão despojos. Lembra disso? Josué recebeu a direção, passou para o povo. Aí diz o texto sagrado, no livro de Josué, que Josué ele sobe num lugar, talvez um monte, uma pequena planície, onde ele conseguia contemplar as muralhas de Jericó. Talvez pensando e imaginando humanamente como Deus espiritualmente iria fazer aquilo. Como é que Deus vai romper essas muralhas? Como é que nós vamos fazer isso? Porque o que nós conhecemos dessa terra é de que nem as flechas dos inimigos são capazes de arranhar a estrutura dessas muralhas. Como é que isso vai acontecer? Aí o texto diz que quando ele olha para o lado, ele vê do lado dele um guerreiro. Ele vê um homem de armadura. E naquele momento, diz a palavra, que Josué não sabia quem era aquele homem, e ficou em dúvida no coração dele, se aquele homem veio para lutar com o povo de Deus, ou se aquele homem era do exército de Jericó, e estava ali tendo talvez o mesmo embate de pensamento que ele. Então ele se volta para aquele homem e faz uma pergunta: irmão, tu vai lutar com eles ou com a gente?
E a resposta daquele guerreiro foi: não. Ele nem disse que sim, nem disse que sim. Ele só disse não. Ele não disse: não, eu sou de Jericó ou de Israel. Ele só disse não. Quem era aquele homem? Nós já conhecemos, já temos a revelação disso. Era Jesus, era Deus que estava ali. Porque quando ele fala com ele de novo, o homem olha para Josué e diz assim: Josué, retira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é uma terra santa. E ele reconheceu que aquele homem era o mesmo homem que falou com o seu pai na fé lá atrás, Moisés, na sarça ardente. Lembra disso? O que é que está acontecendo aqui, irmãos? O que é que Deus está me ensinando? Por que é que Deus permitiu que nós tivéssemos acesso a essa revelação? Não era só para a gente entender que Josué agora está transicionando em liderança e ouvindo o que o seu pai na fé Moisés ouviu, mas é para dizer o seguinte: o que Deus está comunicando para Josué: Josué, essa guerra não é sua e eu estou participando, essa guerra é minha e eu estou deixando você participar. Quem está me entendendo? O que significa, irmãos? É que a guerra pela paz no seu casamento é uma guerra de Deus. Deus quer que o seu casamento viva em paz. A guerra pelo seu filho ser formado de uma maneira saudável na fé é uma guerra de Deus, não é uma guerra sua. O desejo de Deus é que os seus filhos, é que os nossos filhos sejam formados debaixo da santa paz. A guerra para que a igreja do Senhor se mantenha saudável, bíblica, se mantenha em harmonia, ela não é nossa, ela é de Deus. Porque o desejo de Deus é que a sua noiva se torne ataviada. Você está me entendendo? O problema, irmãos, é que quando a gente tenta fazer um casamento sem Deus, quando a gente tenta criar os filhos sem Deus, quando a gente tenta progredir profissionalmente sem Deus, quando a gente tenta ser igreja sem Deus, a gente depois de um tempo quer puxar Deus para dentro daquele que a gente criou e Ele não vem. Porque Deus não tem responsabilidade com as minhas lutas. Eu é que tenho a responsabilidade de corresponder, participando das lutas que são de Deus. Amém? A palavra vai dizer que os nossos filhos são herança de quem? Do Senhor. O que isso quer dizer, irmãos? É que não é nosso. Você, quem aqui é mãe? Levanta a mão para dar uma olhada. Tu carregou esse menino no ventre 6 meses. E se ele nasceu prematuro? Calma. Tem uns que nascem prematuros. É porque eu sou muito apressado. Chamei algumas irmãs de vaca, me perdoe. Tu carregou esse menino no bucho 6 meses. Agora prestaram atenção, muito bem. Carregou esse menino no bucho 9 meses. Meu Deus do céu, eu preciso ir no médico. Levando chute na barriga, enjoando, tendo desejo. Não foi? Com aquele humor maravilhoso, de que ninguém podia passar com um perfume perto de você, que você dizia: tem demônio nesse perfume. Aí tu gera o menino faz cocô, tu limpa a fralda. De madrugada o menino chora, tu levanta, parece um zumbi. Vai tu lá, o pai: é minha vez. Agora ele quer mamar, agora só você pode dar essa vitória para ele. O menino tem que aprender a andar, ele começa a dar trabalho. Aí você está educando o menino, paga escola cara, ou coloca numa escola do município, e também tem que estar lá no compromisso de levar, trabalhando, aquele investimento todo, para Deus no final falar assim: não é seu, é meu, mas eu quero que você ame o que é meu, como se seu fosse. O desejo de Deus é de que tudo aquilo que Ele está fazendo, eu possa entender que é dele, mas que eu me envolva como se meu fosse. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Quando eu entendo isso, irmãos, a minha vida, ela começa a estar longe desse lugar onde a guerra que é desnecessária me toca. E agora Paulo vai trazer essa compreensão de que essa rivalidade da carne com o Espírito, ela não pode ser negligenciada, porque é como se de alguma maneira eu estivesse lutando com aquilo que é certo contra aquilo que eu tenho vontade de fazer, lutando com a minha fé contra os meus temores, lutando para ser obediente, enfrentando os meus desejos. E a grande verdade, irmãos, é que o fato de saber o que é certo não significa que eu estou fazendo aquilo que é certo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que vai nos promover para um lugar bem top. Quem aqui já fez algo errado, mesmo sabendo que aquilo era errado? Levanta a mão. A peste. Agora, quem já fez isso mais de uma vez? Levanta a mão.
Agora, com a cara mais cínica, quem fez isso já várias vezes? Sabe por quê, irmãos? Porque há uma luta sendo travada, há uma batalha sendo travada. Mas sabe por que é que tu está aqui hoje de novo? Sabe por que é que tu continua voltando? Sabe por que é que tu vai como um bumerangue e tu diz, nunca mais eu volto, aí volta de novo? Sabe por quê? Porque dentro de você, um dia, uma centelha de paixão se acendeu, consumiu o seu espírito, e por mais que você busque em outros lugares, você nunca vai encontrar em outros abraços, em outras portas, em outros títulos, a paz que somente esse fogo santo que queima aí dentro pode te dar. E é por isso que essa pequena centelha, que às vezes diminui quase apagando, continua te puxando para o lugar que só Ele tem para você. E esse lugar se chama vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus, meus irmãos? A vontade de Deus é de que eu receba e aceite essa paz que excede todo o meu entendimento. Então, a maior batalha da sua vida, irmãos, não é o que está acontecendo do lado de fora. A maior batalha da sua vida é o que está acontecendo agora do lado de dentro. É aí dentro do seu coração. São as suas guerras interiores. É aquilo que você não percebe que está te afetando, mas aquilo vai começar a explodir do lado de fora, revelando que você está precisando tratar algo no seu interior. Há algumas semanas eu comecei a apresentar algumas manchas aqui no meu braço. E aquelas manchas, elas foram aumentando. E depois elas foram aumentando. E elas foram aumentando. E eu comecei a tomar remédio e as manchas aumentaram ainda mais. Gente, meu braço ficou todo vermelho, todo catombado. Eu viajei para pregar, eu dentro do avião assim, ó. Eu digo, meu Deus do céu. Um calor. Desci no lugar, eu de casaco. O pessoal, tira o casaco, pastor. Eu disse, não, eu estou com frio. E o sol pingando aqui assim. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí Mores disse, você tem que ir no médico, porque os remédios que eu estou passando para você não está adiantando. E aí eu fui num especialista. Quando eu cheguei lá, ele começou a me fazer algumas perguntas. Você trabalha com isso, você faz isso, você faz isso. Eu, não. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Aí ele disse assim, você trabalha com o quê? Aí eu disse, eu sou pastor. Aí ele disse, é emocional. Aí eu disse, hoje sai daí, repreendido. Eu na minha mente, né? Eu digo, acaba de dar uma sentença dessa do nada. Quase, tu é pastor também, tu sabe lá o problema que eu tenho? Aí ele olhou para mim e disse assim, eu sou cristão também. Aí eu digo, meu Deus, além de médico, vamos ler pensamento. Aí ele foi anotando aqui. Aí ele disse assim, ó, o que está acontecendo é o seguinte. Ele disse lá o nome do negócio que eu esqueci. Mas é como se fosse uma reação do meu corpo a estresse. E por causa da carga de estresse, eu comecei a apresentar umas feridas no braço. Aí ele passou um remédio, passou um exame, eu fui fazer esse exame para descobrir o que era. Tomei remédio e estou ficando bom. O que é que eu quero dizer, irmãos? É que eu não estava mal, sabe? Quando eu estava mal, meu corpo estava normal, não tinha nada. Aí quando eu pensei que estava bem, agora eu estava ruim. Eu digo, rapaz, que bexiga é isso? Que o cara pensa que está bom e está ruim, quando pensa que está ruim, está bom. O que é isso aqui? E eu fiquei sem entender. E eu me lembrei de algo. Algo que eu sempre fiz na minha vida. E que talvez pelo excesso de informação, pelo serviço, ou por achar que já sabia demais, ou que já tinha intimidade demais com Deus, eu parei de fazer uma coisa simples, que eu retornei agora e foi tão precioso para mim. Todas as vezes que eu percebia que a minha vida estava em guerra e que eu estava sem resposta, eu lembrava daquilo que o salmista diz. Ele fala assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Aí ele diz assim, ó, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí eu fui tomar o remédio, passar o creme. Aí eu descobri que eu não posso colocar perfume nessa parte do meu braço. E eu sou o homem do perfume, né? Você me dá um perfume, eu gasto ele em um mês. Mores fica desesperada comigo. E aí eu descobri que eu não posso utilizar, que eu não posso usar sabonete, eu tenho que usar um sabonete específico e tenho que usar um creme de pele específico. Eu digo, meu Deus do céu, eu digo, capaz, se é um momento desse da minha vida, depois dos 40 anos, eu tenho que usar creme para a pele. Agora imagina a quantidade de creme para a quantidade de pele que eu tenho, né? Haja creme. Deus abençoe. Aí eu fui orar. E nessa oração, o que o Senhor estava me comunicando era: pare de fingir
que você não tem guerras aí dentro, que eu não quero que você lute. E comece a submeter a mim aquilo que você não consegue resolver na força do seu braço. Irmão, o problema não era na minha pele, o problema era no meu coração. O teu problema não é no teu trabalho, o teu problema não são com as tuas amizades, não é o teu pai, a tua mãe que te cobra demais, não é a tua esposa que se tornou chata, não é o teu marido que se tornou turrão. Sabe qual é o problema na maioria das vezes? Somos nós mesmos, juntando tanta coisa aqui dentro e achando que a gente é tão forte para resolver, porque a gente usa aquela desculpa: a vida me fez assim. A gente não usa isso, né? E chega um momento que o corpo, ele reage não para te destruir, mas para te alertar. E eu quero que você lembre disso. As dores que você está enfrentando agora, elas não são para te destruir, são para te alertar. Esse é um tempo de buscar aquele que traz a paz que excede todo entendimento. E como é que eu encontro essa paz, irmãos? Paulo disse: submetendo a minha vida à direção do Espírito. E aí há uma denúncia muito grave que Paulo traz, porque ele vai dizer assim, no verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Jesus, ele certa vez num embate com os fariseus, ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. O que é que Jesus está dizendo? Para que é que existe uma lei? Uma lei, ela existe para punir os erros que alguém comete e para proteger alguém de exceder limites que ele não deve exceder. Não é esse o conceito da lei? Não é isso aí? Os juristas aí, os irmãos que conhecem, se não for, vocês reclamem com o ChatGPT, porque ele me disse isso, tá bom? Então vocês peguem essa revelação. Então a lei existe para isso, para proteger, para corrigir, para ensinar, para dar limites. Então o que é que ele está ensinando e o que foi que Jesus ensinou? Eu vim cumprir a lei, para que vocês entendam que agora a salvação de vocês não depende mais de uma cartilha, depende de um relacionamento. Por isso que eu e você hoje vivemos na era da graça. E o que é a graça? É o favor imerecido. Não é por cumprir a lei que somos salvos, mas é por reconhecer que a gente não consegue cumprir. E aí a gente entra em Cristo, aquele que cumpriu a lei. E aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas, a lei ficou para trás. Eis que tudo, graça, me fez novo. Amém? Se eu não vivo debaixo dessa graça, eu estou automaticamente voltando para o jugo da lei. E é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está ensinando. Se sois guiados pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Então o contrário também é óbvio. Se você não é guiado pelo Espírito, você está debaixo da lei. Aí ele vai dizer no verso 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí olha que lista terrível: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vamos lá, gente. Não vamos ser românticos não, vamos bater a real aqui. Olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos negros. Se alguém não herdar o reino de Deus, isso significa que a eternidade dele vai ser aonde? Eita, como vocês são duros. Vai ser aonde? Quinto dos infernos mesmo. Vai descer rodando. Lembra do baú da felicidade? Rodando, rodando. O que Paulo está dizendo é muito grave. Aí você deve agora estar aliviado, pensando: rapaz, eu sou ruim, mas nem tanto. Ufa. Só que ele não está dizendo que as obras da carne são aqueles que cometem tudo isso, mas aqueles que cometem algo disso daqui. Talvez você não seja um adúltero, um feiticeiro, um fornicador, mas se você é alguém que provoca inimizade, para Deus você é a mesma coisa que eles. Receba esse coração de dorama. Porque, irmãos, Deus ele não está escalonando o pecado de acordo com o exterior. Deus ele afere o pecado de acordo com o que acontece no meu interior. E o que Paulo está dizendo é que estas coisas denunciam
o tipo de vida que eu tenho tido. Então, se você, minha doce e amada ovelha que está me ouvindo nesse momento, se enquadra em uma destas pragas que eu acabei de citar, isso significa que muito provavelmente a sua vida nesse momento está distante de uma relação saudável com o Espírito. E é ruim ouvir isso, né? Aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso chegar nele e dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmão, o que é que a palavra nos ensina sobre sermos guiados para um caminho eterno? O que é que eu preciso fazer para reconhecer que Jesus é o meu Senhor? É só abrir a boca e falar? É isso? O que é que eu preciso fazer? Arrependimento. Arrependimento. E o que é arrependimento? É reconhecer que eu estava num caminho mau e agora eu preciso entrar no caminho que é eterno com Ele. Porque, irmãos, um dos grandes erros que nós cometemos é de achar que só há um caminho de eternidade. Mas isso não é verdade. Existem dois caminhos de eternidade. Um é o que nós já nascemos nessa condição por causa do pecado original, que é o caminho da perdição. Por causa da queda do homem, em Adão todos caíram. Paulo vai nos ensinar dizendo que todos pecaram e todos necessitam, carecem da graça do Senhor. Todos é todos. Não importa o que você seja na igreja, não importa se você abre a porta do acolhimento, se você ensina para as crianças, se você prega aqui em cima, se você ajuda a estacionar o carro, a palavra diz que todos pecaram. Não importa se você é alguém que fala alto ou que fala mansamente. Não importa o volume do seu dízimo, se ele é elevado ou se ele é modesto. Para Deus isso não importa. A grande verdade é que a única coisa que me garante acesso a uma eternidade com Ele, não ausente dele, chama-se arrependimento. Você pode repetir comigo essa palavra linda? Diga arrependimento. Diga mais forte, igreja. Diga arrependimento. Diga: eu preciso todos os dias me arrepender de escolher o que me leva para longe dele. Só que Paulo, ele está trazendo agora uma nova direção. Porque depois de dar essa palavra motivacional, de dizer que essas pessoas, os que praticam isso, herdarão o reino de Deus, ele diz assim no verso 22, isso aqui é lindo demais: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí ele diz assim: contra estas coisas não há lei. Ele está dizendo que aquele que vive submisso ao Espírito, aquele que se rende a essa vontade do Espírito, ele está dizendo: a lei não tem poder de me dominar, porque quando a lei vier cobrar algo sobre mim, eu vou dizer: eu tenho um selo em mim, e esse selo é o selo do Espírito, e esse selo me dá a paz que excede todo entendimento. E que paz é essa? É de que alguém igual a mim, pobre, miserável, cego e nu, fui alcançado pela graça redentiva, e mesmo numa condição de queda, de depravação do homem, eu fui regenerado para a glória. Isso excede o entendimento dos juristas dessa terra, porque é um nível de amor que não se explica. Eu vou usar agora à noite um exemplo que eu usei hoje pela manhã, para vocês verem como a gente é terrível. Quem aqui tem pet, animalzinho de estimação? Quem tem? Levanta a mão, não se esconda não, pai de pet. Isso. Agora, quem ama muito o seu pet? Levanta a mão. Quem fica arrasado só de imaginar que um dia ele vai bater a caçuleta? Levanta a mão. Bater a caçuleta para quem é do Nordeste é morrer, tá? Não é ruim? É ruim, né, gente? Eu não gosto nem de pensar. Imagina, Deus me livre o funeral do Teodoro. Deus me livre. Imagina com o Teodoro no Parque das Alcácias. Meu Deus.
Perdão, piadas infames, releve. Imagine que momento terrível. Eu não gosto nem de pensar isso. Agora, olha aqui para mim, imagine. Imagine que você foi convidado para ir nos Estados Unidos, num estado onde a pena de morte é legal. E você é convidado para entrar num presídio, e você é conduzido a uma sala. E naquela sala tem uma grande parede de vidro que quem está aqui do seu lado consegue enxergar quem está dentro. Mas quem está lá dentro não consegue enxergar quem está fora. O oficial que te acompanha, ele vai do seu lado mostrar as pessoas que ali estão e vai dizer assim: estes homens e mulheres cometeram os crimes mais hediondos que vocês imaginarem. As coisas mais terríveis eles cometeram. São pessoas más. Eles fizeram o quê? E quando ele começar a falar, você vai dizer: ah, peste, ah, peste, ah, infeliz, esse merece mesmo a morte. Teve coragem, fez isso, fez isso, fez isso. Imagina, aquele povo assim que você olha assim e diz: meu Deus, não merece perdão. Aí chega um juiz e diz assim: então eu trouxe aqui você por um motivo. Que motivo? Eu queria propor uma substituição. Se você sacrificar o seu pet que você ama, eu vou abrir a porta e vou dar para todos eles, todos os criminosos ali, a oportunidade de saírem daqui para recomeçar a vida. Quem aqui daria o seu pet? Eu não dava não. Dando-se para o inferno, tudo em lá, eu dizia. Eu estou sendo sincero, minha gente, porque seria bonito eu chegar aqui e falar, né? Ah, gente, Teodoro, vai, anjinho. Eu? Diga, morra tudinho lá dentro. Vem, Teodoro. Não se misture com essa gentalha. Deus não deu o pet dele não por essas pessoas não. Nós não somos a pessoa do lado de fora com o pet. Nós somos as pessoas terríveis do lado de dentro. E ele um dia olhou para nós e entregou o seu filho, o seu único filho, para que aqueles homens lá dentro, que não merecem perdão, se um deles crer, eles encontrarão a vida eterna. Que nível de amor é esse? Nós somos uma igreja que quer avivamento, mas a gente não tem coragem de dar o nosso cachorro para salvar o perdido. A gente quer evangelizar as nações, mas a gente ama mais os nossos animais de estimação do que as almas. Porque é isso que nós somos. Sabe por quê? Porque nós somos carnais demais. E o que nós precisamos, igreja, é voltar para um lugar onde nós somos governados pelo Espírito, onde eu não me sinto amado por Deus quando Ele me dá, onde eu não me sinto amado por Deus somente quando Ele me promove, onde eu não me sinto amado por Deus somente quando eu me considero protegido, quando as portas se abrem, quando o concurso que eu sonhava chega, quando eu compro a casa dos meus sonhos, quando eu tenho o casamento que eu sempre quis, quando finalmente eu tenho o filho que eu desejei. Eu tenho que ser espiritual, não importa o lugar que eu esteja. Se eu subir no mais alto lugar, ou se eu fizer a minha cama no abismo, eu sei que lá o Senhor estará, porque o Senhor é um Deus que me ama independente de quem eu sou. E o Senhor me deu uma paz que excede todo entendimento. Como alguém é capaz de entregar o seu santo Filho perfeito por pessoas que não mereciam perdão? Foi isso que Ele fez por nós. Ele abriu a porta da cela e disse: saiam, e agora decidam, porque se vocês reconhecerem que o meu Filho é o Senhor de vocês, vocês vão ser salvos, vocês vão ter uma nova chance. Então não esqueça, irmãos, o fato de Deus perdoar os nossos pecados não significa que você não continua lutando contra aquele homem que antes estava preso lá dentro daquele lugar de condenação. A palavra diz que essa velha natureza, que esse velho homem, ele continua insistindo. Tem uma frase célebre do reformador Martinho Lutero, que ele diz assim: eu achava que o meu velho homem havia morrido no dia do meu batismo, mas eu descobri que o maldito sabia nadar. Eu gosto de lembrar sempre do episódio de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha o título que o homem tem. Mas antes de ser chamado assim,
um dia, a palavra diz que era tempo dos reis saírem para a guerra. E eles foram, mas Davi não. Davi ficou no palácio e começou a dar uma volta pelo terraço. E ele olhou e viu uma mulher tomando banho. Haviam cessado os dias de suas regras. Ela estava se lavando para se purificar, como era costume naquela época. E Davi passou e da sacada enxergou aquela mulher sem roupa tomando banho. Encantou-se com aquela mulher. Chamou alguns dos seus servos e perguntou: quem é essa mulher? Se Davi tivesse amigos que dissessem: Davi, essa é a esposa de Urias. Está olhando o que aí, cara? Está errado, o que é isso? Davi ia dizer: não, meu irmão, está repreendendo o nome de Jesus, foi sem querer. Não quero nem ver mais. Meu Deus, misericórdia. Mas não, Davi não tinha amigos, Davi tinha bajuladores. Homens que disseram: nós sabemos quem ela é. E quando Davi disse: tragam até aqui, eles trouxeram. E você conhece o texto. Davi deitou com aquela mulher engravidou. Ele traz o esposo da mulher, Urias, o hitita, um guerreiro que era amigo dele, que estava na linha de frente, para que Urias bebesse com Davi, Davi mandasse Urias para casa, ele deitasse com a esposa e todos achassem que o filho de Davi era de Urias. Só que Urias tinha um caráter que Davi não tinha. E eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Imagina se Deus chega para você e te chama de homem segundo o coração dele, de mulher segundo o coração dele. Mas veja até o que um homem segundo o coração de Deus é capaz de fazer. E o texto diz que o fato dele ter o caráter que Davi não tinha, ele falou assim: meu rei, eu não posso fazer isso, porque os meus soldados estão agora no campo de batalha, longe das suas esposas, do conforto da sua casa. Eu não posso simplesmente chegar e descansar na minha casa, dormir com minha esposa, sabendo que eles estão lá sozinhos. Gente, imagina que tapa na cara de Davi. O texto que ele dormiu na rua. No outro dia Davi o chamou no palácio, entregou uma carta na mão dele, mandou ele voltar e entregar aos generais. E aquela carta dizia: coloquem Urias na frente de batalha para que ele morra. O problema de andar com homens desonrados é que eles vão colocar na sua mão coisas que você acha que é uma missão, mas que na verdade são uma sentença de morte. Foi isso que aconteceu com ele. Ele morre. Davi traz a mulher dele para a casa dele, assume a mulher. E o texto diz que Davi recebe uma visita, profeta Natan. E ele conta uma história para Davi. Disse: meu rei, eu vim aqui porque tem uma situação acontecendo no reino. E Davi lá, o homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, sentado no trono, aquele que sucedeu Saul, que Deus havia destituído. Imagina só, o escolhido de Deus. Ele diz: pode contar. Aí Natan começa: tem 2 homens aqui nessa terra, meu rei. Um deles tem muitas posses e muito dinheiro. Ele tem muitas ovelhas, ele tem muita terra. O outro é um homem modesto, tem poucas coisas, tem só uma ovelhinha, uma única ovelhinha que ele ama. Tudo que ele faz com aquela ovelhinha. E esse homem que tem muitas ovelhas, olhando para a ovelhinha única que o outro tinha, mandou tomar dele e sacrificou. O texto diz que Davi se enfureceu e disse: quem é essa praga? Só que não foi assim, tá? Ele disse em hebraico, bem bonito. Quem é? Quem foi? Imagina Davi, todo cheio de justiça: me diga agora quem é, eu quero matar esse cara, eu vou matá-lo. Natan olhou e disse: é o Senhor, você é esse homem. O texto diz, na história, na ilustração, um ponto importante. Qual foi o motivo pelo qual aquele homem que tinha muito tomou a única ovelhinha do outro para sacrificar? O texto diz assim: recebendo a visita de um homem desconhecido que veio de longe, ao invés de sacrificar uma das suas ovelhas, ele pegou a única que o outro tinha. Eu acredito que esse homem da ilustração utilizado, que veio de longe, ele tipifica a nossa velha natureza, que vai sempre voltar a bater a porta do nosso coração, pedindo que a gente volte para o lugar do pecado. E sabe qual é o problema do pecado? É que o pecado, ele me afasta de Deus e me faz ter segredos com o diabo.
Naquele dia Deus estava trazendo uma revelação para Davi, e a revelação era: você não é tão bom quanto você acha, ó homem segundo o meu coração. Nós agora há pouco falamos aqui que somos de Cristo. Quantos aqui são de Cristo? Já caiu a metade, tá vendo? Para ser de Cristo, Paulo vai continuar dizendo, verso 24: e os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. O que foi que eles fizeram? Crucificaram. O que é crucificar a carne? É o que, gente? Começa com má e termina com tá. É o que? É matar a carne. Aquilo que está querendo me roubar de Deus, eu preciso matar. Irmãos, às vezes você está flertando com o pecado sem perceber, ou percebendo. E às vezes Deus levanta um improvável para dizer: não faz isso, te arrepende, volta para o lugar. E se você for uma pessoa humilde, você vai entender: isso é o Espírito de Deus me chamando para um lugar de ajuste. Mas se você não for, acredite, o seu futuro é o precipício, é a perdição eterna. E eu já falei isso várias vezes aqui, eu estou careca de falar isso. Diante de um precipício, o que avança é aquele que tem coragem de recuar. Talvez o que estamos precisando hoje, igreja, não é de uma palavra de avanço, mas é de uma palavra de recuo. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. A realidade da guerra interior é essa. Romanos 7,19, quando Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque existe algo dentro de mim que luta contra mim mesmo. E a redundância é proposital. Eu estou lutando contra aquilo que a minha carne pede. Esse campo de batalha que vem na minha mente. E por isso Paulo nos ensina em 2 Coríntios 10,5: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se eu quero crucificar a minha carne, eu preciso começar levando o meu pensamento cativo, preso, amarrado a Cristo. O que eu penso, o que eu imagino, o que eu submeto a Ele, para que eu seja guardado disso. Porque a guerra começa nesse lugar, irmãos. Porque a carne sempre vai lutar contra o nosso espírito. Isso não vai parar. Ela nunca vai parar de lutar. Ou seja, se você não reagir, você nunca vai parar de perder. E a carne nós não vencemos negociando, nós vencemos mortificando. E aqui eu quero que você preste bem atenção nisso. Muitos de nós estamos negociando com a carne. Fazendo o quê? Não dando tudo que ela pede, mas dando um pouco. Eu não vou dar tudo que a minha carne pede, mas vou dar um pouco. Só que de pouco em pouco, de grão em grão a galinha enche o... Não é um versículo, mas poderia ser. De grão em grão a galinha enche o papo. De grão em grão, Satanás está acolhendo aqueles que estão com fome de Deus e buscando na carne aquilo que só podem encontrar no Espírito. Que estão buscando no pão que fica podre com bolores, ao invés de buscar no pão vivo que desceu do céu, e que se você comer desse pão nunca mais você vai ter fome. Irmãos, escute, essa palavra não é sobre moralismo espiritual, essa palavra é sobre dependência, porque essa palavra é para todos nós. Essa palavra tem que servir como um alerta na nossa vida. É como uma placa de sinalização dizendo: eu preciso ressignificar a minha relação com o Senhor todos os dias. Não é só no domingo à noite, uma vez por semana. Não é só quando eu vou numa mesa, numa célula, num pequeno grupo. Não, eu preciso todos os dias ressignificar a minha relação com Cristo. No menor sinal de que a minha carne está vencendo, eu preciso me jogar com a cara no chão e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas hoje a gente está preocupado em sujar a nossa roupa, não é? A gente não quer mais se jogar no chão porque a gente não quer sujar a nossa roupa. E eu não estou falando isso de uma maneira física, mas do espírito, porque a gente está muito mais preocupado em mostrar para as pessoas uma boa aparência do que mostrar para Deus uma entrega total. Estes são dias, irmãos, de se jogar no chão.
de colocar a cara no pó. Estes são dias de fazer como aquele publicano da parábola que Cristo conta, que batia no peito e dizia: Senhor, tende misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque diz Cristo, aquele sim desceu justificado. Como é que eu vou vencer essa guerra, meus irmãos? Submissão a Deus. Tiago capítulo 4 verso 7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. A única maneira de vencer o tentador vil, a única maneira de vencer o inimigo das nossas almas, a única maneira de vencer aquele que deseja nos destruir, é sujeitando a nossa vida a Deus. E Deus está aqui agora, porque a palavra diz que onde dois ou mais se reúnem em nome dele, ali ele está. Então ele está aqui agora. Quando nós cantamos, quando nós adoramos juntos para ele, a palavra diz que no meio do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, ele habita. Então no lugar onde ele está, irmãos, o que precisa ter não é um povo dizendo me dá, me dá, me dá. No lugar que ele está, o que precisa de um povo colocando a cara no chão e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor. Porque precisamos resistir espiritualmente, para que a nossa carne não nos domine, para que a nossa carne não avance. A música pode subir. Abra comigo a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Vamos encerrar a mensagem lendo esse texto. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Eu queria que você lesse com muito zelo essa porção sagrada da palavra. Fixe seus olhos na sua Bíblia agora, com atenção. E enquanto você lê isso, coloque essa palavra dentro do seu coração como uma verdade. Filipenses 4, 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, veja, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos onde? Em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de toda paz será convosco. Diga assim: o Deus de toda paz é aquele que me guarda. Hoje a pergunta de Deus para nós é: quem está vencendo essa luta dentro de você? A fé ou o medo? O espírito ou a carne? A obediência ou o desejo? Porque a vitória sobre nossas guerras interiores, elas não começam de fora para dentro, elas começam de dentro para fora. Porque não adianta eu chegar aqui, colocar a mão na sua cabeça e dizer: seja perdoado, porque isso não vai acontecer. Para ser perdoado, você tem que colocar a sua cabeça no pó e dizer: me perdoa, porque ele virá, o Deus da paz, que em breve esmagará Satanás, trará paz outra vez e justiça sobre o coração dos homens e mulheres arrependidos desse mundo. Quantos aqui desejam deixar as suas guerras para fazer parte daquilo que Deus está operando nesses dias? Diga assim: eu desejo isso. Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar por um instante. Me atraiu a um deserto, foi você quem disse